tarde, Sr. Joaquim Amaral. Boa tarde, senhor. É com muito gosto que o recebo aqui para iniciarmos uma série de conversas que serão ao mesmo tempo recolha e também registro de memórias de vida. Pois é sabido que nós, para sabermos para onde iremos e para percebermos aquilo que hoje vemos, temos que ter a noção de como é que chegou até aqui. E o Sr. Joaquim Amaral, pelo que eu sei, tem uma extensa... Não muito, mas alguma coisa. Não tem uma extensa vida, porque ainda está para... ainda está a meio, se calhar, digo eu. Bem. Mas tem um percurso de vida Sim. bastante rico. Um bocadinho. O senhor ainda é daquela geração que mal deixava de caminhar, começava logo a trabalhar, digamos. Sim, comecei no comércio na Régua com 11 anos e meio. 11 anos e meio. Portanto, o senhor nasceu na Régua? Nasci em Godinho, natural da Esterma, é um povo que pertence à freguesia de Godinho. E estudei no Moledo até a 4ª classe e depois acabei o exame da 4ª classe aos 10 anos e meio. Depois vim logo para o comércio 11 anos e meio. Comecei a trabalhar na Casa Hipólito, que era enfermeiro. Mas permite-me só que me peça um pouco para parar por esta questão. Se nós viajássemos no tempo para trás, agora, íamos dar mais ou menos aqui à altura do século XX. Estamos a falar dos anos 50. 1950 e tal. E, ora bem, eu fui tropa não, só tive 34 dias. Sou tropa de 66. 1966. 66 teria 19 anos ou 20. Mais ou menos. Portanto, o senhor começa a trabalhar em Comecei 1950. a sério, comecei a trabalhar aos 11 anos e meio. 11 anos e meio. Depois já não faço nada. Nessa altura, na Régua, as pessoas da sua idade que o senhor tinha então, 11 anos, 12, 13, 14, 15, por ali, qual era o tipo de alternativas que a vida apresentava? A vida era um bocado difícil. Eu, por exemplo, vivia na Esterma, vinha todos os dias a pé e ia a pé até à Esterma, porque tanto fazia ser de inverno como de verão, era sempre assim. E claro, não havia alternativas para ninguém. Mas com 11 ou 12 anos já teria de deixar a escola, não é? Sim. Digamos que a escola Fiz a primária. 4ª classe aos 10 Depois, anos. um rapaz dessa idade, restava a alternativa da vinha, Não tinha mais. do comércio, Era o ou ir comércio. estudar. Ou estudar. Mas para estudar ainda andei no curso comercial, que é onde é agora as escolas da Alameda, andei lá um ano, mas depois andei sozinho. Vinha desse termo a pé, chegava a casa, era meia-noite, 1h da manhã. E eu tive desistido, só andei um ano. Foi onde aprendi alguma coisa de francês e foi lá que depois Viria a ser mais útil mais tarde, então... já me deu jeito. Exatamente. Mas diga, portanto, então o senhor com 11 ou 12 anos vai para a Casa Hipólito. Estive na Casa Hipólito 3 meses, ao cabo de 3 Que era meses. da Dom Camilo. É em frente à antiga Casa Fortunatos, que é a inovadora. Ainda lá está, a inovadora. E era uma casa De tecidos. É. Vendia cortes para fatos e não sei o que mais. Vendia quase tudo.
E aí estive 3 meses, porque fui trabalhar, eu já ia trabalhar para ganhar dinheiro. Claro. Depois, porque o meu pai morreu, tinha eu 15 anos. E depois fiquei eu, o meu irmão e um irmão. E ficamos a sustentar-nos uns aos outros, cada qual trabalhava para casa. E aí tínhamos que fazer pela vida. E então ia na casa Hipólito. Eles enquanto se andava a aprender, não se recebia. Ao cabo de 3 meses fui-me embora e ele deu-me um fato. Foi o que me deu e eu fui para a casa para dentro. Também não se aguentou muito. Não estava daqui. Eu não estava daqui. Eu vendia tecidos. Não era preciso. Não. Então vim para a casa Verdete. Na casa Verdete, praticamente foi onde eu fiz a recruta no comércio. Com o Sr. Hélio Bernardo Rodrigues. E depois dali foi para a Casa Amarela, transferi-me para a Casa Amarela. Já era mais, já tinha mais clientes, não sei o que mais. Tinha mercearia. E aí estive até ir para a tropa. Mas havia uma ligação entre a Casa Verdete e a Casa Amarela. Quer dizer, dizer, a Casa Amarela era de 2, era a Dona Júlia e ele e Bernardo Rodrigues. Eu agora não sei bem, já não me lembro bem o nome do marido, mas sei que o marido era um senhor da parte de lá, daquela zona de Rio Bom, assim uma coisa, dessa Dona Júlia, que vivia mesmo em frente à Casa Amarela. Portanto, a Casa Verdete era onde ainda é hoje e a Casa Amarela era também no Era a Casa Amarela e a Quase até o Rio, porque ainda não havia a avenida. Onde há prédio, que é onde está o prédio. Sim. Agora eu não sei se são chineses ou não sei o quê, mas era uma casa enorme, era a Casa Amarela, das casas comerciais do género, era a Casa Amarela e a Casa Vilma Lopes, as que faziam mais comércio na rua. Portanto, isto, casas que na altura, e até há pouco tempo, até há uns anos atrás, vendiam de tudo quase. Sim, a Casa Amarela principalmente. Tudo para vinha, para o vinho, para tudo, o sulfato, tudo que fosse necessário para a vinha, tínhamos tudo. Na Casa Amarela e na Casa Verdete. E depois os materiais de construção. Portanto, o senhor manteve-se aí até aos 19 anos. E depois daí foi para a tropa. Quando vim para a tropa, um colega meu que era um senhor chamado Amadeu, fez sociedade com Amadeu Francisco Carvalho e Columbano Limitada, em frente ao Café Nacional, que era a nossa casa. E eu fui para lá. Fui para lá trabalhar para Deus. Aí estive aí, foi aí que me casei. E depois de casado, o Sr. António Ermida Ferreira era meu compadre, que me batizou a minha filha e a minha esposa. Fez namoro ao meu sogro, que era um caseiro da Quinta das Cabanas, para eu ir para a casa Ermida. E arrancaram-me de lá e eu fui para hoje todas. Depois fui para a casa Ermida, onde estive 8 anos, estive lá até aos 34, e eu, ao cabo dos 34 anos, comecei a pensar na vida. O que é que eu vim fazer a este mundo? Então, se não tinha casa de habitação, tinha casa de habitação, mas era de 3 irmãos. Portanto, não tinha feito nada. Eu disse, também tenho 34 anos e ainda não fiz nada na vida. Fui a Fontes, tinha lá pessoas conhecidas que estavam na Bélgica. Falei com um deles, arranjaram um trabalho e eu fui. Na altura fui eu e mais a minha mulher. Estivemos lá 3 anos. Eu ganhei dinheiro para comprar o terreno ao José Monteiro. Foram 420 metros quadrados. Comecei a minha casa, levantei até o primeiro andar. Depois tive cá. Depois foi para a Bélgica os primeiros 3 anos. Aí juntei dinheiro.
levantei até ao primeiro andar. Depois do primeiro andar ainda estive aqui 10 anos, que me dediquei à pastelaria, porque eu, por exemplo, na Casa Ermida, quer dizer, os pisteleiros, havia muitos que começaram na pastelaria, não sei o que mais, mas não percebiam nada de nada. Depois iam ter comigo, e eu a que lhes ensinava, como eram os galvanizados, os esgotos em PVC, e eu que lhes explicava tudo. Cheguei a ir à construtora de Douro, na altura, e explicar ao pisteleiro que lá trabalhava como é que se fazia. Eu fui a primeira pessoa na Régua a receber os esgotos em PVC. Foi na nossa casa. Portanto, essas casas comerciais que eram casas com muito sortido. Muito dinamismo, tinha desde adubos até... Tudo. Era adubos, era tijolo, era tudo. Vigas de patial, tinha tudo. Sulfatos. Portanto, o senhor pode-se dizer que trabalhou nas casas que nessa época eram a essência da Régua. Era a essência da Régua. A Régua tinha comércio forte. Como era a vida no dia-a-dia aqui na Régua nesse tempo? Tinha gente de todo lado? Eu tinha gente de todo lado. Nós ali na Casa Amarela, recordo-me bem, tínhamos clientes de Bragança, clientes de Mirandela, Chaves, Vila Pouca, e depois dali do lado da Zona Sul, tínhamos Moimenta da Beira, vinha tudo parar aqui. A Régua, nessa altura, tinha um desenvolvimento, uma coisa fantástica. Passar na Rua dos Camilos, ao dia de feira, era impossível. Ou tinhas de ir para o meio da rua, passeios não havia para ninguém. Era muita gente. E não era assim, não só, era Freirinha. Os Camilos, na altura em que havia, digamos que os carros... Era 2 sentidos. Do outro lado. Era 2 sentidos. Mas essa azáfama, o movimento, era diário? Mais ou menos. O dia de feira era mais ou menos. Por exemplo, eu conhecia um viajante que era de Francisco José Simões, de Lisboa, vinha para a Régua, por exemplo, no princípio de um mês, e estava na Pensão Douro, não na Pensão Douro, Pensão Borges, estava lá aos 15 dias para fazer a zona aqui. E eles ficavam, ou era a Pensão Douro, ou a Pensão Borges. Estacionavam aqui, e depois daqui faziam a zona toda, da Mego, da Real, não sei o que mais, faziam essa zona toda. Ou iam de comboio, ou essas pessoas que vinham com de carreira, de autocarro, eram autocarros já um bocado coisa, mas ainda é. Eu até tenho uma história de um autocarro que ia parar no mar, um dia de chuva, não sei o que mais. Eles levavam tudo, e então esse autocarro levavam uma urna em cima, que era para Fontelo de Santo. E há um indivíduo que chegou à estação já atrasado, que ia para ia para o mar. E então estava a chover muito, já não havia lugar, mandaram-me para cima. Mas como estava a chover muito, pediu lá uma urna, meteu-se lá dentro para nos molhar. Chegou a mal dizer, o autocarro parou, o gajo abre a tampa da urna, deitou a mão fora, depois ainda chove. Um outro que ia lá também em cima, deixou-se da cama na baixo. Portanto, nessa altura havia essas coisas. Mas essa gente que vinha, o senhor notava que a gente que vinha porque necessitava, não era de maneira nenhuma para sair. Não, vinham porque na Régua, na altura, encontrava-se tudo.
era Porto e Régua, acima de Porto era a Régua, era onde se encontrava tudo, era aqui. Eles tinham aqui de tudo. Vocês empregados de balcão, conheciam essa malta toda, não é? Conhecia, sim senhor. Tinha um cliente de Armamar que vinha aos dias de feira, vinha a pé de Armamar para a Régua. Saía às 2 da manhã e chegava a pé à Régua às 8, porque ele já era, chamava-se Melchior, nunca me esqueço, mas era muito chato. E então era quase sempre eu que o atendia na Casa Amarela. E então a gente, para me ouvir, porque estava. E quando se ele quando se ia embora, vinha-se sempre despedir de mim. E eu dizia-lhe assim: adeus, Sr. Melchior, muita saúde e pouca vida, porque Deus não pode dar tudo. Ele, o que é que você disse? Já disse, não disse nada de grave. Mas era assim. Mas a gente tinha essas brincadeiras. Ele dizia muita saúde e pouca vida, porque ele era, na verdade, muito chato. Era assim, mas havia clientes muito bons. Ali da zona de Lamego, havia ali aquelas quintas, Quinta da Pacheca, e não sei o que mais, vinha tudo para aqui. Era tudo. Ou eram clientes da Casa Amarela, ou eram clientes da Casa Vila Lopes. Olha, por falar na Casa Vila Lopes, há um autocarro aqui há anos que caiu na ponte. Sim. E eu estava a fazer despachos em frente à casa, na CP, em frente à Casa Vila Lopes. Isto em Fios, pronto. Fui por aí fora, havia um caminho, e passei por um senhor que se chamava Matos, até tinha assim uma moeda assim aqui no pescoço, vivia na Rua da Freirinha, era empregado da Casa de Lula. Eu disse: ó, Sr. Matos, passou-se algo, o que é que se passou? Não respondeu nada. E eu cheguei, e mal eu sabia que ele tinha vindo no autocarro, mas ele vinha desnorteado. Cheguei, o que eu vi foi ainda um pé dentro de uma volta, eu vi um pouco, vi logo, aquilo foi, e conheci umas 3 meninas de peso, chegaram lá, morreram, conheci muito hoje. A primeira pessoa a chegar lá fui eu. Foi? Fui. Ainda estavam eu ia embora. Eu estava lá, eu estava mesmo em frente à Casa de Vila Lopes. Aquilo antigamente na SCP chamava, era primeira velocidade, segunda velocidade. Aquilo era assim. Eu estava a fazer despachos na primeira velocidade. E sentia aquilo, isto. Passava um bocado para aparecer os bombeiros. Nessa altura desse dia deve ter sido uma confusão. Uma coisa doida. Morreu lá uma coisa. E então meninas e as novas que andavam a estudar ainda. Exatamente. E essas pessoas que vinham à Régua, vinham a essas casas, pagavam a pronto, havia livre de bola, havia... Sim, as quintas eram de mês a mês. As quintas eram e havia outros que pagavam na altura. E outros tinham um conto aberto. E eu pagavam... As pessoas iam e vinham. Porque havia pagamentos de 30 dias, 60 dias e 90 dias. Era assim, na altura. O senhor notava nessas pessoas que o vir à Régua era... Era dia de festa. Dia de festa. Quando vinham à Régua era dia de festa. E então vinham todos bem vestidos e assim, eu conhecia aí caseiros, quintas e casas. Vinham de gravata, todos aqui, pareciam doutores. As doutoras com mas é verdade. Mas pronto, e depois comiam na Régua e a malinha de tripas, não é? Sim, a partir das 9h30 das horas já havia tripas em todo lado. Era assim, sim. E era um comércio muito. Nessa altura, para mim,
nessa altura aqui era a cidade. Ainda é outra. Eu fui campeão de mulher livre do comércio com 85 carambolas. 85? Sim, mas joguei outras vezes com o pai do Pôncio Monteiro, o Zé Monteiro, como é que ele se chama? E a Cristo Crescimento, pegava a Casa Amarela. Joguei muitas vezes com ele. Mas esse estava lá 600. Esse era o campeão. Era. Esse pegava um carro, não parava. A gente até adormecia. Isso era no. Era Imperial. foi campeão nacional e depois fazia parte da equipa de futebol do Porto de Alívio. Ele? Sim. Ele fez parte da equipa. Era o pai do Pôncio Monteiro. Era o pai do Pôncio Monteiro. O pai era António Monteiro. Era António Monteiro. Tinha uma grande quinta em Golinhas, à parte de cima de Múrcia. Estes jogos eram no. O Café Nacional era Café Nacional, por isso, normalmente era Café Nacional. Ou Café Imperial. E havia. Nós íamos Havia boas quando estava passava a tarde nisso. eu, na hora do almoço, estava sempre a jogar bilhar livre. Toda a gente gostava de jogar comigo. Pois havia aí bons Mas havia a ideia de que o Café Nacional era para os mais. Era bom. Para os bastardos, não é? Para os magnates. magnates. O Café Imperial era para o. Era o universal. Mas era dava um minuto. Eu ia para quando estava, às vezes ia ao Nacional, estava ocupado. Vinha para o Imperial. Isto era de almoço. À hora do almoço. O horário ainda era o mesmo que é hoje. Íamos sempre às 2h30. A régua, nessa altura, havia, digamos assim, duas réguas. Havia a régua das pessoas que trabalhavam na vinha, não é? Sim, sim. E havia a régua das pessoas do comércio. Era comércio, Comércio, oficinas também, não é? Oficinas, o Consulado de Janeiro, tinha ali, não era em frente, pegado mesmo na esquina da rua 1º de Dezembro. Sim. Onde está agora que é onde foi está uma óptica lá. um banco, foi? Sim, Foi a VDP. era o Ultramarino, chegou a ser ali, era o Ultramarino e o Soto Maior também. Mais tarde o Soto Maior passou para ali para a estação, para a residencial Império. E como é que eu ia dizer mais? E digo uma coisa, entre essas pessoas que trabalhavam no comércio com o senhor e as pessoas que trabalhavam na vinha, os cavadores, Sim. que andavam a ganhar um dia, né? Havia alguma diferença no modo de vida? Vestiam, comiam, uns viviam melhor, outros pior ou não? Sim, o Rurais era os que mais sofriam. Eu, nesse aspecto, foi sempre. Claro, ainda existiam aquelas barricas de sardinha, que era a sardinha puxada, muito salgada, não sei o que mais. E eles comiam aquilo ao meio da manhã, depois passavam o dia a beber água. Água? E outras vezes, já se sabe, com cor, podiam, não é? mas era verdade. Eram os mais sofridos, e depois tínhamos grandes invernos que chegavam a estar 3 meses sem dar um dia de trabalho. Aí é que era um inverno, não é agora. Os rurais moravam mais na parte mais alta, não é? Sim. Mais nas aldeias. Aqui dentro da régua havia poucos. No Peso havia alguns, mas era poucos. Pronto, depois o senhor, então, a dado momento, resolve ir para a Bélgica, Sim. onde se deu bem, que até recebeu uma prenda
Sim, isso eu recebi, mas eu vou dizer uma coisa. Eu nunca fui chofer de ninguém. E eu trabalhei sempre em boas casas. E eu e mais a minha mulher tínhamos um currículo muito bom. Portanto, a gente respondia, aparecia procura nos jornais e seguia mais a gente ia e respondia. E eles se informavam. E pediam-nos o currículo. E eu trabalhei sempre em gente muito rica. E então esta última casa era Madame Claire de Pau. Família muito ligada à família real. Porque eu fui para lá com um chofer e médico de hotel. Quer dizer, eu recebia as visitas e não sei o que mais, e era o chofer dela. E foi durante 20 anos foi sempre chofer dela. Chofer privado. E tinha uma vez por mês, ela tinha comícios, com a rainha da Bélgica. Eu ia levá-la ao Palácio Real, uma vez por mês. E ia buscá-la, e depois havia festas no Palácio Real. A minha patroa era convidada em baixo, o filho mais velho, que era Alain de Pau, e o filho pedia sempre à mãe, se me deixava ir, conduzi-lo. E ele ia sempre mais à mãe, mas ia no carro dele, que era um Lexus grande, não sei o quê. E, olha, por exemplo, Portugal, quando jogou com a Coreia, eu estava no Palácio Real numa grande festa. E falei com o Alain de Pau, com o filho da minha patroa, que queria vir para Bruxelas a ver o jogo. Se ele podia trazer o carro ainda para cá. E fui. Mandou vir um táxi, foram lá buscar ao Palácio Real e depois ele trouxe o carro. Mas era assim. Ela era uma vez por mês, que a primeira ainda foi com a Fabiola, depois com esta agora não. Esta já não lembro, antes desta era, não me lembro já, lembro-me o nome, mas agora não. Mas conhecia as três rainhas e os tamanhos. Portanto, para resumirmos, o rapazinho de 12 anos que começou a vender tecidos, mas que não se deu bem. Depois passou para vender adubos e coisas do género, acaba na Bélgica por andar lá no meio não, mas chegou a andar nos corredores Sim. Mas a primeira vez, quando eu fui para chofer, juro que era uma senhora que só ia fazer compras nas horas de ponta. Eu vi uma arrasca. Eu chegava a espumar para a boca. Eu não conhecia nada do género. Mandava-me ir para um lado, uma ocasião qualquer, sem ser com esta patroa. Foi em Braine-l'Alleud, que é uma cidade pequena. Quer dizer, tem Braine-l'Alleud, tanto podia ser em flamão com em francês. Como é que eu disse? A ida para lá, estava Braine-l'Alleud. Fui levar os filhos de um outro patrão que eu tive à escola. E depois, à vinda para cá, dizia Treulpan, estava escrito em flamão. Pois, então ainda um bocado para passei aqui. E agora estava, a placa é diferente. Estava escrito em flamão. A ida para lá estava em francês. Laulpan. E à vinda para cá estava Treulpan. Pois, meu Deus. Esperei isto para meia hora dentro do carro. Vi o carro da polícia sair. E cheguei a Deus parar e perguntei, assim, vai-te embora por aqui porque isto está em flamão, não está em francês. Pois já, pronto, obrigado, lá segui. Mas são confusões que têm
a Bélgica tem o Flamão. Flamengo? Como? Não é Flamengo? Não, é Flamengo. Tem o Flamengo, a gente diz Flamão os portugueses, mas não é Flamão. Que é o neerlandês parecido com o neerlandês. E depois tem o Alon, também tem uma língua que é o Alon, que é já encostada ao Luxemburgo, aquela zona das Ardenas, e isso aqui. Eu conheço, graças a Deus, a Bélgica, para mim, eu conheço, quem quiser ir comigo à Bélgica, levo a todos os sítios. Aqui um guia. Conhecia. O que é que sente um rapaz que ontem estava a vender um saco de adubo no Bradesco e amanhã está na Bélgica, num país que não conhece, uma língua que não conhece também, com um volante na mão, com uma dama atrás de si e que tem como missão levar a madame o mais rapidamente possível a um certo sítio. O que é que uma pessoa sente? Sente assim, ao bocado a querer mexer-se. Não, quando uma pessoa já é jovem e conhece, e não sei o que é mais, e existe, conforme agora existe, um GPS, aí é uma maravilha. Agora, na altura, não é qual GPS, tínhamos de decorar e por onde se passa, e não sei o que é mais, e mais nada. E outras vezes ela nesse aspecto, ela andava sempre ao meu lado, nunca andava atrás. Era o senhor que andava sempre ao meu lado. Portanto, ela dizia à direita, à esquerda, e não sei o que é mais, e dizia às esquerda, Nisto tudo, para estar ainda hoje e não pensar as suas voltinhas à volta das suas videiras e das suas... Sim. Agora o estagiário lá para baixo. Eu sembrei, plantei 200 oliveiras e tenho à beira de 2 pipas de vinho e uma benefício. Para o fim... Foi a herança da minha mulher. Para o fim, o senhor agora tem que se entreter. Tenho muito. E só a Universidade Séria que dá-me fazer. É teatro, é coral, é tuna, é muita coisa. E eu já estou a caminho dos 70. Dos 70 não, dos 80. 79. É dia 18 deste mês, faço 79. Muito bem, Sr. Amaral. Foi um gosto ouvir as suas histórias, as suas memórias. Obrigado, Nós somos uma régua já. A régua para mim é a melhor cidade do mundo. Eu às vezes até me dei as lágrimas aos olhos quando vejo o que se passa hoje. Quem viu a régua não é nada. Só tem prédios, não é nada. Não trocava a régua por nenhuma Não. cidade da Bélgica. Nem da Bélgica, nem de lado nenhum. Não. Isso não. A régua para mim é tudo. Não sei porquê, mas ainda joguei nos juniores do régua. Foi também. Depois fiquei sem pai e o treinador disse eu ganhava para casa e não sei mais. Se me partissem uma perna, ficava em casa sem trabalhar, não havia seguro. Eu desisti. Passou ao lado de E o treinador era de peso, era um senhor chamado Rodrigo. Trabalhava na construtora de Douro e era muito bom. Mas pronto. Passou ao lado de uma grande carreira de futebolista, se calhar. Não, nunca se sabe. Nunca se sabe. Tá bem, mas também saí para isso, também não ia à Bélgica. Não ia. Era capaz de não Não ia à Bélgica, portanto valeu a pena. Valeu a pena. E, quer dizer, já sofri um bocado, mas agora, graças a Deus, está estabilizado e agora estou arrumadinho. E por falar nisso, o senhor estava a falar da prenda que me deram e não acabamos isso. Eu acabei porque não sabia se o senhor queria... Não, posso dizer. A prenda dos 20 anos que tive foi um Mercedes topo de gama a escolher
sim, né, foi eu e mais a minha mulher fomos escolher o Mercedes. Já pela patroa. Sim, 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 sim. E ela e ele. Porque ela não fazia nada sem filho. Eu era o filho mais velho. E o filho foi bom. Mandou-me ir logo ao stand, vais lá ver, escolhe o carro que quiseres e não sei o que mais. Exatamente. Trouxe um Mercedes com os melhores acabamentos e não sei o que mais. Eu não comprei lá os 3.000 nem nada. É um 2.000, porque quanto mais alta for a cilindrada, mais impostos pago. E era para vir para Portugal, já não. Um 2.000 chegou. Mas essa prenda, muito para além do valor dela, em termos este Mercedes. monetários, portanto, também a prenda que mostra que o senhor Sim. mereceu. Não é? Ela gostava muito, tanto de mim como ela não fazia nada sem nós. A minha mulher, para ela, foi a filha que ela nunca teve. Não, isso não havia problema. E mesmo eu ia ao Palácio Real, tanto faço com, seja com o Filipe agora, que é o rei. Ia lá e era sempre atendido, eu nunca tive problemas. Nós tínhamos uma reputação muito boa na vez. Portanto, ao fim de... A nível de pessoas com uma certa educação. Claro. Portanto, ao fim de 60 anos de trabalho, praticamente, Sim. tem 70 79, já o 9, é 79. começou aos 11 ou 12, portanto, serão, para aí, deixa-me cá fazer as contas e tal, é isso, não é? Para 70 anos de trabalho. Olhando para trás, acha que vale a pena? Eu valeu a pena o sacrifício, até não valeu. Eu não tinha nada, o que é que eu tinha? Não tinha nada. Mas, eu digo também, em termos daquilo que o senhor fez, o senhor sente que fez aquilo que devia, sente que fez o seu papel, digamos assim. Eu acho que sim, porque a oferta não era grande, estava a entender. E a gente agarrava-se àquilo. E eu fui sempre uma pessoa que estive sempre Quando vive para ligeiro. Não, mais nada, eu pensei com você, então eu vim a este mundo eu vim para aqui trabalhar para o comércio, e não é que não dava para comer e mal, para juntar não dava, não pode ser, tive de ir emigrar, e foi. Aproveitei o aninho que eu aprendi alguma coisa de francês e tal, a minha mulher também foi lá, aprendeu também no instante, pronto, desirasquei. Lá no francês, quando eu aqui na escola, mais tarde foi útil. Foi. O aninho que eu andei ali na escola... Que é a escola técnica. Técnica. Era para fazer um curso comercial. Pois. Mas não cheguei a fazer, que eram 4 anos na altura. Não cheguei a fazer. Fez o curso comercial depois na Casa Verde, na Casa Amarela. Já tinha o curso comercial completo, isso é verdade. Isso é verdade. Muito bem. Sr. Amaral, muito obrigado. Obrigado eu. Por ter vindo até junto de nós. E quando for fazer alguma lembrar coisa. as suas memórias. E quando o senhor fizer 100 anos, a gente está aqui outra vez. Deus queira que sim, mas também não vale a pena. Já andar este ano.